Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a inflação, meu amigo, que está explodindo literalmente, né? O IPCA em fevereiro foi de 1,31%, o maior o maior patamar para o mês em 22 anos. Ou seja, sabe quem era o presidente da última vez que a gente teve uma inflação tão alta? O Lula, em 2003. Pois é, exatamente o que está acontecendo. O Lula está destruindo o Brasil, voltando 20 anos para o passado por enquanto, porque a coisa piora. Aqui, ó, na primeira semana de março, o IPCA já bateu 1,22. Então, olha só, janeiro o IPCA foi baixinho, mas eu expliquei para vocês qual foi o truque que o Lula usou para botar o IPVA baixinho, o IPCA baixinho, né, a inflação baixinha em janeiro. Foi colocar o negócio do bônus de Itaipu, ele jogou a conta de luz para baixo para tentar segurar a inflação lá embaixo. Só que isso era uma medida artificial, uma medida que ele não pode reproduzir, continuar fazendo isso. E, de fato, o que aconteceu no final das contas? Em fevereiro já explodiu para 1,33, agora em março, na primeira semana de março, já está 1,22 na primeira semana de março. Imagina a tragédia que vai ser isso. E detalhe, e aqui, ó, e principal, a inflação foi puxada pelo grupo alimentação e bebidas. Aqui, ó, educação, habitação, alimentação e bebidas. Ou seja, o problema da inflação dos alimentos. É o que eu falei para vocês, essas medidas todas que o Lula está tomando são inúteis, porque o grande problema é que o Lula continua torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. E esse problema não está nem perto dele achar que é um problema para começar a pensar em resolver ele. Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 Algarismos Romanos, Troco Ovos por Sítio em Atibaia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o IPCA subiu 1,31 em fevereiro, maior patamar em 22 anos, ou seja, a última vez que teve tão ruim assim foi 2004, 2005, na época do governo Lula, que justamente a inflação ainda estava alta pra caramba naquela época aqui, ó. O maior patamar do IPCA para um mês foi desde 2003, a 2003, é verdade, 2003, quando o Lula tomou posse, exatamente, o Lula começou essa lambança lá atrás, né? Aqui, ó. O resultado representa uma forte aceleração da inflação em relação a janeiro, quando a alta foi de apenas 0,16%. Mas eu expliquei para vocês isso. Essa alta de 0,16% lá em janeiro foi falsa. Foi um truquezinho que o Lula usou lá de jogar a inflação para baixo com a conta de luz e que ele não teria como repetir esse tipo de coisa, né? Foi o que a gente está vendo. Era para a inflação lá atrás estar pelo menos 1, alguma coisa também, inflação em janeiro. Não ficou isso por quê? Porque ele usou esse truquezinho na conta de luz lá de Itaipu, Itaipu, ferrou a gente em última análise, porque depois esse dinheiro vai ter que ser pago a Itaipu de alguma forma, mas em janeiro a inflação deu um valor baixo, né? Só que aqui, não, que foi uma aceleração e não sei o que lá. Não, meu amigo, é a mesma coisa. Janeiro já foi alta a inflação de alimentos, né? Tá aqui, ó, a inflação de alimentos subindo, a inflação geral variando mês a mês. Então repara que estava vindo aqui, ó, 16, 38, 21 e coisa e tal, chegou a ter uma deflação aqui em agosto com queda do preço dos combustíveis, depois estava aqui 0,30 alguma coisa. Esse valor aqui, ó, já foi artificial. E agora está mostrando o valor real. E de novo, o pior é que está assim aqui e vai piorar. Aqui, ó, como eu falei aqui, ó, 1,22 na primeira semana de março. Aqui, ó. O IPCS da primeira quadricemana de março subiu 1,22 e acumula uma alta de 5,18 nos últimos 12 meses. O índice de inflação mede a variação do custo de vida para famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos e coisa e tal. E está falando aqui quais foram os principais pontos que tiveram aumento, né? Então começa aqui, registraram alta os preços do grupo alimentação, 1,02 para 1,34, saúde, cuidados pessoais, comunicação, vestuário, não sei o que lá. Ou seja, a situação está ruim agora e vai piorar ainda. E por que vai piorar? Por que eu disse? Mesmo que o Lula agora comece a cortar gastos, comece agora a não gerar dinheiro, não imprimir dinheiro, não gastar dinheiro à vontade, ele teria um problema, por quê? Porque a inflação vem lá de trás, a inflação já estava, o gasto que ele fez foi lá atrás, né? É o que eu falo para vocês, a inflação é quando o governo gasta demais, quando o governo imprime dinheiro, joga dinheiro no mercado. O que acontece? O aumento de preços acontece mais adiante. Esse aumento de preços que está vindo agora é devido à inflação que aconteceu lá em 2023, 2024, com o Lula torrando dinheiro pra caramba. E lembra, 2023 ainda foi leve, porque ainda tinha o teto de gastos, ele ainda não podia gastar à vontade. Né? Embora tenha tido uma liberação do Congresso lá para gastar não sei quantos bilhões a mais,
2023 ainda foi seguro. 2024 ele já começou a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí você fala, não, mas se ele parar de gastar dinheiro agora, a coisa melhora, né? Melhora, mas melhora daqui ano que vem, para 2027, coisa e tal. Pro Lula isso não resolve, porque a eleição é 2026, né? E aí, ó, tem até o Haddad, segundo o Fernando Jasper aqui, tá dizendo que o Haddad tá torcendo para uma freada no PIB, para tentar baixar a inflação. Quer que o PIB caia com moderação no avanço do PIB para baixar a inflação. Quer uma recessão. Só que o que o pessoal não está falando aqui é que isso aqui é ruim para o Brasil. A gente vai ficar no pior dos mundos, a chamada estagflação. Você tem pouco crescimento econômico, vende pouco, as empresas não lucram, as empresas quebram, as pessoas estão sem emprego e, ao mesmo tempo, as coisas estão subindo de preço. Estagflação é a pior das situações. O problema é o seguinte, o problema é que o Lula quer. O Lula não vai ter jeito, o Lula está querendo isso. Olha só essa notícia aqui absurda. Governo cogita resgatar recursos de fundos privados para reforçar o resultado das contas, né? O governo Lula, o governo brasileiro, tem dinheiro investido em vários fundos e coisa e tal para estabilizar. É a famosa reserva brasileira, né? Ele está querendo tirar esse dinheiro para gastar, meu amigo. Olha a temeridade do que o Lula está querendo fazer. Porque no que ele gastar esse dinheiro, é mais dinheiro que o governo está jogando no mercado. É mais dinheiro que está circulando na economia. É mais inflação que vai acontecer inevitavelmente. E por que ele quer gastar esse dinheiro? Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Essa seria, na avaliação de técnicos de governo, uma importante sinalização para o mercado financeiro que acha que não vai ter déficit zero em 2025 e tem criticado o uso de políticas públicas e privadas para viabilizar diferentes políticas. Então a gente vai tirar dinheiro da nossa reserva para mostrar que não vai ter déficit. Mas espera aí, meu amigo, olha só o que esse cara está fazendo. Está tirando dinheiro da reserva, que é uma coisa importante para o Brasil ter em caso de emergência, em caso de uma grande crise mundial, para jogar dinheiro no mercado. Isso vai causar mais inflação, não vai resolver problema nenhum e vai deixar o Brasil fragilizado. A gente não sabe se está vindo uma grande recessão aí. Tudo indica que, devido ao que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, a gente vai ter uma grande recessão esse ano. Se tiver essa grande recessão com o Brasil com as calças riadas, né, vai pegar o Brasil com as calças riadas, com os fundos todos sendo gastos em políticas do Lula. Ah, porque não teve déficit zero? Porque eu gastei o dinheiro todo que estava na poupança. Você percebe como é que é errado? Você percebe qual é o problema que tem aí? Primeiro, que você está causando inflação. Segundo, que você está fragilizando o país. Se vier uma crise externa forte, o Brasil pode estar na merda por conta dessa vontade do Lula de gastar dinheiro. E é por isso que eu falo para vocês, não tem nenhuma chance de melhorar a inflação. É daqui para pior. Esse que é o problema que o Lula está enfrentando. Ah, mas fez medida, tirou imposto, cortou isso, cortou aquilo, mas continua torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Não tem salvação esse governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.